Bem-vindos a mais um do Astrologuês ao Português. Olá a todos, hoje eu vou começar a fazer uma sequência de vídeos sobre a posição das casas astrológicas dentro de um mapa. Hoje eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona, falar um pouquinho sobre diferenças de sistemas de casas, para que servem casas astrológicas e mais ainda, o fato de que as linhas divisórias delas, né, o seu mapa astrológico, ele contém tem os 12 signos, os planetas todos, o Sol e a Lua considerados como planetas, né, na terminologia antiga, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, a quem acrescente Quirón, Lilith, asteroides e vários outros fatores. Tá? Existem, então, signos, casas, signos, planetas, aspectos entre planetas e as casas astrológicas nas quais os planetas vão ficar, né, vão se inserir e vão produzir significado. Quando um planeta se encontra dentro de uma casa astrológica, a casa, que é um assunto, que é uma questão vivida, né, vivida concretamente, não apenas em nível psicológico, isso também, quando o planeta está ali, há uma alteração, há um foco naquele assunto com um determinado tom. Por exemplo, se você tem um Mercúrio na casa dos relacionamentos, né, que é a casa 7, a casa do casamento, dos pactos, das associações e até dos oponentes, se o Mercúrio está ali, Mercúrio que é o intelecto, que é a fala, a retórica, a habilidade de troca, né, de conversação, a versatilidade, se ele está ali, a tendência é que você construa aos poucos situações nas quais os relacionamentos teriam tendências intelectuais mais pronunciadas, que teriam também, podem falar muito, né, podem ser muito mutáveis em termos de opinião e de comportamento, muito rápidos, né, muito velozes, muito sabe tudo, né, metidinho, mas sabe tudo, pode ser, depende das configurações que esse planeta vai ter dentro dessa casa. Isso varia de pessoa para pessoa e varia de acordo com a malha, a concatenação que os planetas fazem entre si dentro desse mapa. Mas as casas não funcionam apenas pelos seus assuntos em si e não apenas com planetas dentro delas. As cúspides das casas, olha que nome esquisito, né? As cúspides são as tais linhas que dividem uma casa da outra, são as fronteiras entre uma casa e outra. Então, quando essas linhas divisórias, chamadas de cúspides, tocam um determinado signo, tá? Elas vão produzir, você vai produzir, na verdade, uma série de situações que correspondem àquele signo naquele setor daquela casa. E assim, por exemplo, você tem Capricórnio na quinta casa, é bem possível que você tenha filhos com Capricórnio, Sol, Ascendente, Lua. No Sol, quando eu digo Sol, nunca é suficiente, é bom sempre a gente repetir que o Sol, quando a gente fala Sol, é o seu signo, é o que se vulgarizou dizer seu signo, mas pode ter Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, Ascendente em Capricórnio, se você tiver na casa dos filhos o signo de Capricórnio na linha divisória dela, tá? São as cúspides. Então as cúspides vão dar o tom principal daquela casa. As casas em geral têm um assunto específico, mas o fato da cúspide tocar naquela casa vai modificar o tom e o modo como você reage àquela realidade que ela representa, vai modificar as circunstâncias ao redor, às vezes as coisas que antecederam você, que são até fortuitas, mas vão representar simbolicamente e de maneiras análogas as experiências que você vai ter. E agora, então, eu vou resumir bem brevemente os assuntos das 12 casas, e nos próximos vídeos eu vou falar aqui como é que vai ser
a casa 1 em Áries, casa 2 em Touro, casa 3 em Gêmeos, e assim sucessivamente até chegar em Peixes. E depois vamos mudar, explicando também que o ascendente, que é a chamada de ascendente, algumas correntes colocam o ascendente meio fora do início da casa 1, mas o ascendente normalmente é tido como a cúspide, a linha de início da casa 1, a casa da identidade. Então, a mudança de ascendente vai ter uma repercussão muito grande em cada um dos assuntos das casas. Assim, dependendo do seu signo ascendente, os outros 11 assuntos, as outras 11 situações e experiências vão tender para um determinado lado. E é isso que nós vamos explicar nesses 13 vídeos. Esse é o primeiro, mais os 12 que correspondem aos 12 signos. Então, olha, casa 1, vou trocar muito em miúdos, vou ser bem sucinto, só para a gente ter uma ideia, e nas explicações a gente vai entender. Casa 1, a casa da identidade, do ego, dos inícios, da forma como você se manifesta mais de imediato, né, mais objetiva e imediatamente. Está relacionado com a cabeça. Casa 2, o modo de adquirir recursos, né, também o modo como você consome. Para alguns também vai significar os talentos que você já traz já de nascença. A casa 3, os irmãos, as viagens curtas, por localidades próximas, às vezes por cidades bem pertinho uma da outra, né, tipo Rio de Janeiro, Niterói. Também o modo como você se move dentro de sistemas de aprendizado mais básicos, como salas de aula ou a educação na infância, adolescência. Casa 4, o lar, a família. Para correntes mais tradicionalistas e medievalistas de astrologia, está muito mais associada ao pai. De qualquer jeito, é uma casa que mexe com a ideia de parentesco, né, de antepassados, e é a família em si, é aquilo que é mais profundo em você, é aquela base da personalidade, sua intimidade. Isso na casa 4. Casa 5 são os filhos, mas também, não apenas os filhos biológicos, mas as criações, o processo criativo, o divertimento. Em se tratando de filhos, a casa 5 também pode estar relacionada, dependendo do caso, do contexto, da trama do mapa, a enteados, a afilhados e até a discípulos. Isso aí é coisa que em aula nós explicamos como, porquê e onde isso acontece. Mas acontece, e muito. A casa 6, a casa tradicionalmente conhecida como do trabalho, da saúde, do cotidiano. Da saúde, o modo como você tem que lidar com o seu corpo, como você adquire e desenvolve suas habilidades técnicas. Você fará isso, quer você queira, quer não. E como é que você lida com subalternos, com colegas de trabalho e às vezes com pequenos animais, os chamados pequenos animais que são úteis para alguma coisa. A casa 7, a casa dos pactos, tá? Todo tipo de contrato, pacto, acordo, e então vai relacionar com os relacionamentos compromissados, vai mexer com o casamento, mas também vai mexer com os oponentes, aqueles com quem você tem os seus adversários, né? Aqueles com quem você se confronta. Então tem essa duplicidade de situações na casa 7. A casa 8 é conhecida como a casa da morte, ou digamos que é a casa em que você é obrigado a queimar o seu ego, a sua autoimportância, se preferir. Mas também é a casa dos recursos que você compartilha com algum parceiro, dos joint ventures, né? Você tem uma forma de pegar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, ou alguns valores que você tem, e juntar com outras pessoas para desenvolver algum projeto, para que os dois possam adquirir recursos juntos. A casa 9, a casa das longas viagens, dos cursos superiores, né, do contato com as culturas diferentes, dos estrangeiros, mas também em países de dimensões continentais, como o Brasil, Estados Unidos, China, são enormes.
mudar de estado também pode ter uma relação forte com a casa 9, né? São viagens de um estado para outro, culturas dentro de um mesmo estado no Brasil já são um bocado diferentes, você imagina de um estado para outro. É a diferença entre você dizer porta, 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 depende, né? Todos eles estão corretos, é como o e, né? O que está correto? Depende do contexto e depende da cultura local. Então isso também faz parte da nona casa. A nona casa também é a casa em que a gente desenvolve sistemas de crenças. São os sistemas norteadores das crenças da gente. Sistemas filosóficos, religiosidade. Sistemas filosóficos falando literalmente, né? Naquele que você estuda em meios acadêmicos, com livros como dos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim sucessivamente. Então está dentro dessa linha filosófica do pensamento propriamente dito, e tem as chamadas, né, de linhas filosóficas metafísicas, mais até esotéricas. Está tudo dentro da nona casa. Os templos estão na nona casa, né, o local que você vai para fazer culto, as longas peregrinações que você faz para alguma coisa, tudo isso é assunto da nona casa. A 10ª casa é conhecida como a casa da reputação, do chefe, para vias tradicionais medievalistas, também a casa da mãe, né? A mãe estaria localizada ali, entre outros assuntos, na casa 10, mas faz parte do eixo parental das casas 4 e 10, né? Faz parte do eixo parental, e é como você se realiza em termos socioprofissionais, quem é você perante o mundo. É uma personalidade como é a do ascendente, só que construída com base na sua associação com o mundo, né? Como você responde ao mundo. É o apelido, o epíteto que você recebe quando você, aos poucos, com o passar dos anos, constrói a sua reputação, tipo fulano de tal, o engenheiro. O engenheiro que construiu isso aqui, fulano de tal, o engenheiro. Então é um título, certificação, está tudo na 10ª casa. A casa 11 são os amigos, são os amigos mesmo, aqueles que são próximos, que te visitam, que falam com você, que você até chama de irmão, né? Aqueles que são importantes para você, mas também são os grupos de afinidade, aqueles cuja forma de pensar se aproximam muito da sua, e você acaba se associando com eles, na forma de associações, clubes, sindicatos, entre outros assuntos. É a casa das esperanças, a chamada de casa das esperanças e de projetos para o futuro. Enquanto que a 5ª é da coisa que você cria, a 11 é o resultado desse projeto, desse processo criativo que vai te imortalizar. A casa 12 é muito assim, controversa, porque muita gente atribui a ela o termo karma. Karma em sânscrito é aquilo de que uma coisa é feita. Se a gente for fazer uma tradução meio literal, né, meio adaptada, é aquilo de que uma coisa é feita. E não é só isso que a casa 12 é. Ela não é uma casa de apenas sofrimento. É uma simplificação muito grande colocar a casa 12 como esse tipo de coisa. Ela vai ser a casa da contemplação, do afastamento, enquanto que a casa 6 é a casa do trabalho, a casa 12 vai ser a casa da retirada. Às vezes até em inglês você pode ver como é que a aposentadoria se chama, é retirement. Então é o do retiro, você vai se retirar para fazer contemplação, para um retiro religioso, seja lá o que for, mas também é um afastamento das realidades cotidianas. Isso vai ser um processo que pode te ajudar a encontrar soluções para problemas e padrões repetitivos na sua vida. É como você ter um entendimento, fechar o quadro geral de todas aquelas situações. Então a casa 12 é um processo de afastamento, às vezes pode ser fortuito. As internações hospitalares são representadas por casa 12, mas também aqueles afastamentos das férias, que você sai e fica isolado um tempinho para que ninguém te incomode. Tem muito mais assunto do que isso, é óbvio, como eu disse, eu estava resumindo, mas fica aqui primeira dica. Nos próximos vídeos a gente vai ver como é que vai funcionar cúspide a cúspide. Vamos agora continuar com os nossos vídeos explicando como é que se dá a posição do ascendente e as repercussões dessas posições nas situações que a gente vive na vida.
E vou acrescentar aqui alguns detalhes importantes, porque para que eu possa explicar isso de uma maneira mais fácil de entender, eu vou usar aqui um sistema conhecido como casas iguais, tá? Em que as casas astrológicas são todas consideradas como tendo o mesmo tamanho. Por exemplo, um signo tem 30 graus e as casas teriam também, todas elas, 30 graus. E por que eu estou explicando isso? Porque existem diversos sistemas de casa. Vou citar o nome de alguns, como regiomontanos, campanos, plastos, topocêntrico, coque, porfírio, enfim, são diversos sistemas que foram pensados matematicamente para poder calcular essa divisão das casas mundanas, das casas de experiência, dentro do mapa astrológico. Isso trocando em miúdos. E quando a gente usa um sistema como esses que eu acabo de citar, em locais como latitudes muito altas, né, quando as cidades da pessoa, de nascimento da pessoa se encontra muito ao norte, como por exemplo quem nasceu na Noruega, né, ou muito ao sul, né, quanto mais perto dos polos, maior é a incidência de casas que têm tamanhos enormes dentro do mapa e podem englobar vários signos. O caso dos signos interceptados é o motivo para um próximo vídeo, para um outro vídeo, né? Vamos explicar isso. Mas engloba muitos signos, enquanto que outras casas ficam pequenininhas. E aí quando a gente faz essa consideração do ascendente, né, e as repercussões, o que são as chamadas cúspides das casas nos signos, quando consideramos como hipótese as casas iguais, o funcionamento é muito interessante e bate muito, converge bem com a nossa realidade. Então, sendo assim, vamos começar aqui com o signo de Áries. O ascendente em Áries, com essas casas iguais, costuma ter a casa, por exemplo, casa 2 em Touro, casa 3 em Gêmeos, seguindo mais ou menos a ordem do zodíaco. Uma casa igual vai ser sempre a ordem do zodíaco. Então, se você tem ascendente em Áries, a casa 2 será em Touro. Então, a casa 2 vai mostrar o modo como você adquire recursos. Como é que você adquire recursos? Com o ascendente em Áries. Se tem o Touro ali na casa 2, a tendência é ter uma atividade bastante pronunciada, no sentido de aquisição material. Você é hábil no conquistar recursos, gerenciando recursos próprios, recursos de terceiros, mas enfim, você tem uma habilidade de conquista muito boa e de acúmulo muito boa. Não só a sua capacidade de ação no ascendente, mas também há uma capacidade de acúmulo muito poderosa, pois muitas vezes você pode trabalhar com coisas ligadas às artes ou às finanças, ou pode ganhar seus proventos através de alguma coisa como a produção de algo prazeroso, como comida, como docinhos, né? Enfim, esse mesmo ascendente em Áries, se a gente for passar para um outro assunto, né, a cúspide de uma outra casa de quem tem ascendente em Áries, como é que funciona? Você vai ter, por exemplo, a casa 7 em Libra, a tendência de você atrair parceiros, né? A casa 7 é a casa dos parceiros. Que tipo de parceiros você atrai quando você tem ascendente em Áries? Aqueles que vão corresponder ao simbolismo do Libra, que são cordiais, que tendem a ser um pouquinho indecisos, talvez muito estéticos, né? Muita necessidade de agradar, de apaziguar e atenuar conflitos. Muitas vezes são daquele tipo que se veste bem, né? Que tem preocupação com a beleza, são vaidosinhos, né? Tem essa tendência mais vaidosa. E as chances de você se relacionar bastante também são muito fortes. O resto vai depender muito, se você vai casar e durar muito tempo, se vai paquerar a vida inteira, isso vai depender muito dos aspectos astrológicos, das coisas que existem no seu mapa. Mas se tiver a casa 7 em Libra, né, o seu ascendente está em Áries, fatalmente a casa 7 vai estar em Libra. E então você tende a ter essa facilidade de sedução, vive bastante nesse eixo da sedução. E, por exemplo, a casa 10, de quem tem ascendente em Áries, tende a ser Capricórnio. A casa 10 em Capricórnio
vai mostrar que o esforço de crescimento e ambição e de aquisição de um status, de uma reputação, é muito grande, e há uma tendência de que ao longo do tempo você vai conquistando cada vez mais terreno, né? Leva tempo, demora um pouquinho mais, mas você vai querer ganhar autoridade, a sua tendência é ganhar autoridade. Pode ter chefes um pouquinho rigorosos demais, muito cobradores de disciplina e de posição. Você pode até dizer para mim, não, mas isso não é todo mundo. No caso de quem tem ascendente em Áries, há esse embate com maior frequência entre o indivíduo e quem tem algum grau de poder. Bom, vimos aqui então esse resumo. Nós vamos prosseguir nos outros vídeos com ascendente em Touro, Gêmeos, Câncer e assim sucessivamente até chegarmos em Peixes. Então, nossa sequência de vídeos sobre o ascendente e os efeitos nas situações de vida com as casas astrológicas, vamos falar do ascendente em Touro. Olha, para quem tem ascendente em Touro, se a gente for pegar 3 casas, como a gente pegou no primeiro vídeo, as casas 2, a casa 2, a casa 7, a casa 10, né? As cúspides das casas nos signos, quem tem ascendente em Touro costuma ter a casa 2 em Gêmeos, a casa 7 fatalmente será em Escorpião, que é o signo oposto, e casa 10 em Aquário. E normalmente quem tem a casa 2, né, quem tem ascendente em Touro vai ter a casa 2 em Gêmeos, e quem tem a casa 2 em Gêmeos costuma ter duplicidade nas formas de adquirir recursos, costuma trabalhar ou com comércio ou assessorando quem faça alguma atividade comercial, tem muitas variedades, né, de ideias para ganhar dinheiro, usa bastante o intelecto, pode falar bastante. Em geral, o ascendente em Touro não é muito de falar, mas no ato de ganhar recursos, você vai ver o indivíduo usando muito a inteligência e a forma de se comunicar. Tá? Na casa 7, né, como é que o ascendente em Touro se relaciona, tende a ser com pessoas bastante intensas, passionais, né? O Escorpião ali na casa 7, tende a ser, às vezes, com gente com um grau de profundidade nas coisas que faz, muito alto, e às vezes também pode ter aquela coisa do drama, do ciúme, da posse, né? Sempre algo realmente que desperta emoções intensas, né? Você pode até com o seu ascendente se manifestar muito calmamente, né, muito placidamente, como diz a regra do Touro, né, mas os seus parceiros em geral são formas de compensação e vão ser bastante dramáticos e intensos. Na casa 10, né, quem tem ascendente em Touro tende a ter uma casa 10 com Aquário, e aí algumas das ocupações com uma certa frequência, né, para quem tem ascendente em Touro, são de vanguarda, são alguma coisa que a pessoa tem que fazer algo pelo coletivo, que tenha que mexer com as mudanças comportamentais no coletivo, e que pode envolver alta tecnologia, pode envolver alguma coisa que possa chocar e quebrar paradigmas, por incrível que pareça. Enquanto que a pessoa pessoalmente com ascendente em Touro pode ser bastante plácida, quieta, muito focada nos próprios afazeres, mas quando está diante dessas situações, especialmente a público, vai ganhar um grau de originalidade, né? A público, a casa 10, vai ganhar um grau muito alto de originalidade. Então vamos continuar no próximo vídeo com o ascendente em Gêmeos e como é que ele funciona nessas casas que a gente está acompanhando aqui. Vamos abordar o ascendente em Gêmeos. O ascendente em Gêmeos tem a casa 2 em Câncer, a casa 7 em Sagitário e a casa 10 em Peixes, né? Normalmente nesses 3 signos. E para quem tem ascendente em Gêmeos, em geral, a pessoa se comunica muito, ela tende a ser bastante multifacetada, tem capacidade de articulação mental muito ágil, costuma ser bastante ágil, né? Mas na hora que vai lidar com os recursos financeiros, ali na casa 2, a cúspide da casa 2 está em Câncer, e é mais fácil que ela reduza um pouco essa velocidade, essa agilidade, de forma que ela possa ganhar seus recursos cuidando de outras pessoas, talvez lidando com alguma área como alimentação, com o cuidado com os outros. Talvez também há uma outra área que é a de imóveis, né? Lidar com
os recursos imobiliários de terceiros ou os próprios da família, ganhar recursos a partir da família. Quando nós falamos da casa 7, que para quem tem ascendente em Gêmeos, a 7 está em Sagitário. Então, o Gêmeos ele que é extremamente racional e muito voltado para pequenas coisas aqui no cotidiano, para trocas de informações, vai ter a 7ª casa no Sagitário com parceiros que privilegiam a aventura. O próprio indivíduo vai ter um estímulo para se expandir, para crescer e sair do lugar comum a partir das parcerias, dos pactos que vem a formar com outras pessoas, sejam afetos, casamento ou contratos, normalmente com pessoas que tenham algum sotaque, que pode ser de dentro de um país ou de outras regiões de um país ou estrangeiros literalmente, tá? Mas que podem ser pessoas que estudaram muito, podem ser pessoas que tendam a fazer esportes, que o ascendente em Gêmeos normalmente, se o resto do mapa não disser isso, normalmente o ascendente em Gêmeos não está muito afinado com o esporte, mas sim com o desenvolvimento intelectual. Mas pela casa 7, pelo parceiro, você pode ter uma tendência a fazer esporte junto com ele, por exemplo. E a realização, a reputação que está na casa 10, para quem tem ascendente em Gêmeos, é peixes, cúspide da casa 10 em peixes. E respondendo ali a própria tendência da 2ª casa, que é a forma de adquirir recursos, a casa 10 em peixes tende a cuidar de pessoas, a ter uma atividade que seja ser reconhecido por ser alguém bastante piedoso, por ter... Às vezes a pessoa com ascendente em Gêmeos não é tão piedosa assim, ela é até meio dura no debater com as outras pessoas, mas quando vai atuar social e profissionalmente, costuma ser vista como alguém bastante preocupado com o alívio de sofrimento. Às vezes tem gente que lida literalmente com o mar ou com alguma atividade aquática. Outras pessoas vão ser conhecidas como tendo dificuldade de definir profissões, de definir as opções vocacionais, podem fazer 1000 coisas e não conseguir se sentir encaixados em quase nenhuma delas, Podem até ser muito hábeis, mas tem essa dificuldade aqui. Mas normalmente são vistas como pessoas bastante capazes de autossacrifício. Tá? Vimos aqui o ascendente em Gêmeos, nós vamos prosseguir nos próximos vídeos, o próximo será o ascendente em Câncer. Vamos continuar nossa sequência de ascendentes, agora com o ascendente em Câncer. Olha, o ascendente em Câncer, ele vai ter, por exemplo, a casa 2, se estivermos seguindo aquele sistema de casas iguais, a casa 2 em Leão, a casa 7 em Capricórnio e a casa 10 em Áries. Terá a casa, por exemplo, a casa 3, a casa da comunicação, em Virgem. E se a gente for tirar aqui uma média de cada um desses signos, teremos assim: o ascendente em Câncer, comportamento comum, geral, seria de uma pessoa bastante digestiva, mais para dentro, mais tímida, e enquanto que nas atividades que realiza para ganhar seus recursos, para se remunerar ou para consumir também, pode ser um pouquinho mais externalizada, um pouquinho mais para fora, pode se exibir, pode ganhar recursos através de atividades lúdicas, por exemplo, outras atividades que o sujeito com ascendente em Câncer pode ter. Para ganhar recursos, pode ser aquelas que façam com que ele seja um centralizador, pode criar uma marca para poder ganhar recursos e fazer com que o indivíduo lide com pessoas mais jovens, talvez com alguma atividade esportiva junto com algo ligado à área de saúde, mas é bem possível que o indivíduo seja o centro das atenções quando estiver praticando algo para ganhar recursos. É assim, um bocado diferente do comportamento do ascendente, propriamente dito, que se envolve emocionalmente muito fácil, de maneira muito fácil, com outras pessoas, e é um formador de núcleos em potencial, uma tendência a agregar pessoas como se todas elas fossem da família, um aleitador, um alimentador. Mas na hora de ganhar recursos é um centralizador, coloca a autoridade para funcionar. E isso vai ter uma repercussão no modo de ser visto social, pública e profissionalmente, lá na casa 10, que vai ter
dentro desse nosso esquema de casas iguais, a casa 10 vai estar em Áries, vai estar com a entrada cúspide em Áries. E a tendência é que o indivíduo seja atuante em campos pioneiros. Ele pode não ser o dono do próprio negócio, embora, dependendo do mapa, isso possa ocorrer com frequência. Mas ele pode não ser o dono do próprio negócio, mas está agindo pioneiramente em alguma área, acompanhando algum grande processo, alguma coisa que esteja de vanguarda. Pode ser visto pelos seus pares de uma maneira diferente de quem é mais próximo, né? De quem é mais próximo vai ver aquele ascendente em Câncer, é alguém mais cálido, mais fofinho, né? Mais assim, carinhoso e tal. Mas quando está na vida pública é alguém muito dinâmico, né? Que é a casa 10, alguém muito dinâmico, às vezes um pouquinho mandão, e mostra uma coragem que muitas vezes quem está perto não percebe, não entende. Se formos falar da comunicação, que é a casa 3 do ascendente em Câncer, você vai ver, por exemplo, que a casa 3 vai estar em Virgem, né, vai estar com a cúspide no signo de Virgem, e você vai ver uma comunicação do ascendente em Câncer bastante econômica, né? O sujeito tende a ser... A gente fala com o canceriano, parece que não está acontecendo nada. Ele está só analisando você, analisando e reagindo internamente. Mas por fora parece que não está acontecendo nada com ele. Ele não emite uma expressão muito clara, exceto se tiver algum indicador planetário no mapa que seja muito mais expressivo, né? Mais caliente. O canceriano, em geral, volta para dentro. Ele lê emoções com muita facilidade. E essa posição do Virgem na terceira casa torna ele um meticuloso leitor de linguagens não verbais, subliminares. Pode ser muito meticuloso também com informações, né? Você dá uma informação, faltou uma vírgula, na hora de se comunicar, o ascendente em Câncer pode ficar meio até irritado quando não entende alguma coisa, ou quando você não foi preciso. A casa 7, que é a casa do Capricórnio, é a casa dos parceiros, né? Então, onde Capricórnio vai estar, né? A casa 7, para quem tem ascendente em Câncer, é onde Capricórnio vai estar. E há uma tendência, não é absoluta para todo mundo, porque tem variações de posição de planeta, mas há uma tendência a ter parceiros mais velhos, procurar parceiros respeitáveis, que assumem compromissos duradouros, podem ser workaholics, e podem ser um pouquinho rabugentos também, né, muito meio controladores, mas pessoas assim muito confiáveis. Há essa tendência da parceria do ascendente em Câncer, demorar um pouquinho para formar o laço, mas também quando forma dura muito mais. E enfim, temos aí então uma amostragem de como seria um efeito nas casas do ascendente em Câncer. Se você não entendeu algum fator, ou se você achou que algumas dessas descrições muito breves, obrigatoriamente muito breves que eu estou dando, não encaixou com o seu perfil, duas questões você pode fazer, duas coisas você pode realizar. Uma é marcar um atendimento com algum astrólogo de sua confiança e procurar ver onde estão essas diferenças, porque cada mapa é um caso. Nós estamos vendo aqui uma coisa mais geral para ficar fácil de entender. Mas ou fazer um curso de astrologia para você saber por que aquela descrição dada, né? Vamos supor, você tem a casa 7 em Capricórnio, mas é casado com uma pessoa mais jovem do que você, né? Que eu disse que é mais velho. Você vai entender por que aquela descrição dada não está encaixando no seu perfil. Provavelmente há um planeta que altera essa dinâmica na sua leitura, tá? Continuando aqui com nossos vídeos sobre a posição do ascendente e suas repercussões nas casas astrológicas, por amostragem. Vamos ver aqui o ascendente em Leão. Ascendente em Leão, se a gente for pegar aquela descrição genérica do comportamento, né, das coisas mais visíveis que o ascendente pode mostrar, normalmente é bastante expansivo, tem uma capacidade de carisma, de desenvolver carisma muito boa, e tende a ser bastante centralizador, talvez bastante esportivo. É até recomendável que a pessoa que tem ascendente em signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, tenham alguma atividade esportiva que possa gastar sua energia, né? Mas quando a gente projeta isso nas casas, nós vamos ver como é que essa persona inicial, mais centralizadora, mais direta, né? Mais, como é que se diz, sincericida também, né? Pode ser muito direta demais na hora de falar. Todos os signos de fogo têm um bocado disso,
Talvez o Áries seja o mais direto de todos, mas todos os três têm. Quando esse ascendente em Leão está praticando algo para receber recursos, né, para acumular remuneração ou algo assim, tende a ser bastante mais comedido, meticuloso, fazer algo que tenha alguma tendência administrativa. Ele pode ser até alguém muito expansivo, com uma presença carismática muito forte, se impor bastante, né? Não deixar, sempre procurar ser original o tempo todo, mas quando está ganhando seus recursos, procura algo que ele possa ser, ele possa colocar sua atenção com bastante ênfase naquele assunto e com minúcias, né? Ser bastante minucioso, fazendo algo desde contabilidade, administração, fazer alguma coisa que seja possivelmente até relojoeiro, né? Alguma coisa que tem que botar uma atenção muito aguda em alguns detalhes. É uma tendência, como nós temos visto em todos os outros ascendentes e casas, é uma tendência, não é um absoluto, mas você pode ver que se não houver outros fatores no mapa que contrariem isso, o sujeito tende a ser meticuloso na hora de ganhar os recursos, né? Tende a ter muito conhecimento, desenvolver muito conhecimento para ganhar recursos e consumir coisas que são úteis. Na hora de comprar coisas, gastar dinheiro com alguma coisa, ele procura coisas úteis, né, que possam melhorar inclusive a saúde. Pode trabalhar com alguma coisa da área de saúde. Resumindo ainda, né? Por exemplo, a comunicação do ascendente em Leão, que o ascendente em Leão pode ser um pouco autocrático, né, um pouco centralizador, mas na hora de se comunicar com pessoas da vizinhança, com os amigos, ele pode ser muito simpático, muito charmoso, né? E ter irmãos que são artistas, pode ser um mediador na hora numa reunião de condomínio, né, entre os vizinhos, pode ser um mediador, o sujeito que fala, não, deixa que eu resolvo e tal. A casa 3 em Libra, né, do ascendente em Leão. A casa 7 do ascendente em Leão é Aquário. Então tem muito leonino ascendente que tem uma certa dificuldade de manter relacionamentos muito fixos, sem que haja uma adesão ideológica entre o indivíduo e um parceiro. A necessidade desse ascendente é de ganhar espaço, né? E os parceiros, há uma tendência a atrair parceiros que não gostam muito desse comprometimento assim, muito papai e mamãe. Novamente, isso aí também é uma coisa que pode alterar de acordo com o mapa individual. De cada indivíduo tem uma sinfonia diferente, né? E então, mas ainda assim é uma tendência a atrair parceiros com ideias revolucionárias, inovadoras, com vontade de se libertar o tempo todo. Então às vezes fica um pouquinho difícil de fixar uma relação, mas não é impossível, obviamente. Tem muito leonino ascendente que casa e fica anos e anos. A casa 10 do ascendente em Leão é em Touro, né? O que confirma um pouco aquela tendência a lidar com aspectos mais financeiros, administrativos. Vai buscar uma posição mais estável, mais confiável, algo que possa dar a ele um suporte financeiro muito bom. Pode até ser reconhecido como alguém que lida bem com finanças, pode se tornar economista. Então, são algumas variações, mas dentro dessa área. Outros vão trabalhar literalmente com arte. O ascendente em Leão gosta de ser criativo, gosta de colocar a criatividade em ação. Aí a casa 10 em Touro. Touro tem o senso estético bastante elevado e os 5 sentidos podem ser muito utilizados para isso, então pode atuar em algum campo que seja estético de alguma maneira. Talvez não como o Libra, né, que o Libra é profundamente artístico, né, mas ainda assim bastante estético. E a casa 5 do Leão, por exemplo, entre os hobbies, né, do leonino, do ascendente, a casa 5 vai estar em Sagitário. E entre os hobbies pode estar essas atividades esportivas, né? Desde o futebol de várzea até alguma coisa mais sofisticada, viajando para longe para fazer alguma coisa interessante, alguma coisa luxuosa, assim. Pode nessas viagens fazer muito contato com sistemas filosóficos, um diferente do outro, sistemas religiosos. Isso pode estar entre os hobbies, né? Colecionar livros acadêmicos, coisas do tipo. Bom, vimos aqui o ascendente em Leão. Fica aqui novamente a dica de sempre, de não bateu não encaixou no seu comportamento, não significa que a leitura
genérica aqui está incorreta, significa que o seu mapa tem particularidades que precisam ser analisadas e vão entrecruzar e formar uma leitura individual. Aqui nós estamos fazendo uma leitura básica, né, para a gente entender como é que a coisa pode funcionar. E muitas vezes, pelo menos metade dos casos, as pessoas confirmam essa tendência. Vamos continuar aqui com a nossa leitura dos ascendentes, a nossa amostragem dos efeitos da posição do ascendente nas casas astrológicas de um mapa individual, né, as possibilidades com casas iguais, né, com casas de mesmo tamanho. Olha, agora nós estamos no ascendente em Virgem. O ascendente em Virgem tem diversas particularidades bastante interessantes, como todos os outros, mas que são dignos de nota. É o seguinte: a Virgem é um signo bastante voltado para os detalhes, muito explicadinho, né, muito certinho, e muitas vezes considerado como alguém um pouco obsessivo em cima de alguma coisa que muitas pessoas passam por cima direto, né? A tendência do ascendente em Virgem é ficar debulhando os detalhes de uma maneira muito intensa, né? Isso em parte se explica obviamente pela própria condição do signo de Virgem no ascendente, mas também pelo modo de se comunicar e de adquirir conhecimentos que Virgem tem pela posição do Escorpião na terceira casa. O signo de Escorpião está na cúspide da terceira casa, normalmente, de quem tem ascendente em Virgem. Então são pessoas que investigam muito a fundo alguma coisa, podem se tornar realmente entregues a algo, então pesquisam loucamente, se envolvem, não vão ao cerne, não param enquanto não conseguem encontrar, descobrir a verdade que está por trás daquele óbvio. Isso é característica do Escorpião lá na terceira casa. Normalmente a comunicação de quem tem ascendente em Virgem pode ser muito profunda, né, como reza ali a característica do Escorpião, na terceira, e pode ser muito profunda, e também por causa disso, e entre outros fatores, gera vários embates, crises, quando o sujeito entra em algum tipo de discussão, algum tipo de comunicação, ele vai ficar fuçando tanto que acaba encontrando oponências assim vigorosas, né, aos seus pontos de vista, e ele tem que ficar provando aquilo ali. É o ponto de crise, né? Os elementos são os elementos de ruptura. Muitas vezes o sujeito entra em crise porque alguma coisa que foi dita ele levou muito a sério, né? O Escorpião na terceira levou muito a sério e quer debulhar aquilo ali ao máximo. Pode ser bastante minucioso com as informações que recebe. Outra coisa que é o modo de ganhar recursos na casa 2, com ascendente em Virgem, pode ser bastante diferente do que a gente está acostumado a ler em almanaques, né? O Virgem é o signo da secretária, é o signo do organizador, do bibliotecário. O sujeito pode até, dependendo do mapa, atuar justamente nessas áreas, mas normalmente com a casa 2 estando em Libra, é frequente que esse ascendente em Virgem use sua meticulosidade para ganhar recursos com parceiros, com coisas belas, né? Fazendo arte, o artesanato, ou literalmente dando aulas sobre arte, ganhar recursos por acordos, por negociar. Ele vai aos poucos, ao longo da vida, vai desenvolver uma capacidade de negociação bastante interessante. Então, o ascendente Virgem sempre é muito, procura ser muito eficaz em tudo que faz, né? Por exemplo, a casa 5 do ascendente em Virgem está em Capricórnio. Essa necessidade de ser eficaz é tão forte que, às vezes, para se divertir fica um pouquinho complicado. Não se diverte tão facilmente com qualquer coisa. As coisas precisam ter alguma consistência, né? Capricórnio na cúspide da quinta casa. Os hobbies são coisas úteis. Vai bricolagem, né? Carpintaria, montagem de alguma coisa. Fazer algo que tenha ao mesmo tempo uma utilidade para terceiros, ou que seja algum aspecto que instrua o indivíduo mais e mais para que ele se torne ainda mais eficaz. Então os hobbies acabam funcionando quase como um trabalho. E o sujeito se diverte muito com isso, se contenta muito com isso. Pode ter, às vezes vai para uma boate, vamos criar uma analogia assim curiosa, engraçada, meio caricata. Não é assim o tempo todo, mas para ficar fácil de entender. O sujeito pode ir para uma boate, está todo mundo dançando, pulando, e ele pode, de um certo tempo, vai começar a achar aquilo um pouco tedioso, e pode chegar para o DJ e pedir para ajudar, e acaba aprendendo a fazer um pouco do trabalho do DJ, e acaba se divertindo muito mais do que todo mundo que está só pulando e dançando. Então ele pode se tornar até um profissional respeitado naquilo com o que se diverte, com os hobbies. Transforma o hobby em algo
que o torne respeitado, né, consistente diante do mundo. A casa 10, né, a casa 7 do ascendente em Virgem está em Peixes, então a tendência é ter parceiro, a pessoa é super racional ali no ascendente, mas do outro lado ali é super romântico, fantasista, né, com uma tendência a se entregar por amor, às vezes se auto-sacrificar um pouquinho por terceiros. Pode ter parceiros que são literalmente piscianos, ou parceiros que são literalmente muito compassivos com os outros, que fazem caridade, que fazem ajuda, que trabalham com alguma coisa ligada ao imaginário. Enquanto é muito seletivo lá na sua expressão mais imediata, que é o ascendente, mais pessoal, por outro lado ali tem uma abertura muito grande para ser permeado por outras pessoas, para ter afeto, né, por terceiros com muita facilidade, e acaba se ferindo muitas vezes por causa disso. Você vai ver o ascendente em Virgem sendo muito tímido muitas vezes nesse campo em função dessa tentativa de não se ferir. É muito vulnerável ali na 7ª casa. E outra coisa, na 10ª casa, assim, aquela timidez do ascendente em Virgem, que está todo mundo sendo eloquente em volta numa reunião comum de amigos, você vai ver que quando ele está atuante, quando ele está trabalhando, quando ele vai desenvolver reputação, ele vai aos poucos ao longo da vida ganhando uma eloquência que poucos poderiam ter. Pode ser, a timidez ali vira essa eloquência, vira uma capacidade de articulação muito acima da média, né? Vai ter os gêmeos ali na casa 10. Ele vai ser conhecido como alguém que se comunica bem, que escreve bastante, que fala bem, que fala muito até, né? Que pode persuadir, transmitir conhecimento. Então pode estar sempre ligado à reputação e ao trabalho dele, a vida socioprofissional é alguma coisa que precise articular muito mentalmente. Pode ser conhecido como uma pessoa inteligente. É os gêmeos na casa 10. Bom, vimos mais uma vez algumas dessas associações por amostragem da cúspide do ascendente e da cúspide de algumas das casas de um mapa astrológico com determinado signo. No caso aqui foi o Virgem. Se você teve dúvidas, volto a dizer que de repente vale muito a pena você fazer um curso conosco na Companhia dos Astros e ver assim, poxa, não bateu comigo o que você disse, Carlos. Não tem problema, isso não significa que essa descrição esteja errada. Na verdade, ela é uma amostragem para que você possa entender uma possibilidade de mapas com essas configurações. Mas o seu mapa pode ter características que alteram ligeiramente isso. Ainda assim, você pode girar em torno do que eu descrevi aqui. E para entender isso melhor, conhecer isso a fundo, dominar um bocado mais a sua própria vida, nada melhor do que você conhecer um pouco mais de astrologia. Vamos continuar agora com a nossa análise breve sobre os signos do zodíaco no ascendente, agora com ascendente em Libra. Adiantando já que quem tem Libra no ascendente, normalmente tem a casa 2 no Escorpião, a casa 3 em Sagitário, a casa 7 vai ser necessariamente em Áries, é o signo oposto do Libra, a casa 10 vai estar no signo de Câncer. Então, quando a gente pega essa amostragem, como a gente vem fazendo até aqui, com um método de casas iguais, se você tem um ascendente em Libra, normalmente o comportamento se volta para algo mais cordial, a uma necessidade de agradar a terceiros, a uma possibilidade de você se preocupar bastante com aparência, com estética, com a forma como você se exibe para os outros de uma maneira bastante agradável. A gente quer agradar, faz de tudo para fazer isso. O modo de adquirir recursos de quem tem ascendente em Libra costuma ser através de alguma coisa bastante profunda, né? Algo que requeira um mergulho intenso e meio irreversível em determinada coisa. Por exemplo, alguém que vai estudar psicologia, vai ganhar seus recursos através disso, talvez não sendo necessariamente psicólogo, embora isso possa perfeitamente acontecer, mas não necessariamente sendo psicólogo, mas trabalhando para alguém. Você pode não ter a formação e atuar num consultório de psicologia, de psicanálise. Você pode ganhar seus recursos através de pesquisas profundas, como em espeleologia, em cavernas, atuar gerenciando ou usufruindo de recursos de outras pessoas, né, de terceiros, de parceiros, de instituições. Então são formas, até de recursos de pessoas já falecidas, como quem, por exemplo, fazendo uma associação mais
intensa, né, mais direta e até um pouquinho caricata, né, da coisa, você pode lidar com funerárias, né? Claro que quem trabalha em funerária não vai achar nada caricato, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, literalmente, lidar com recursos provenientes de pessoas já falecidas ou de causas ou de situações que terminaram e não voltam mais. Com a casa 2 em Escorpião, para quem tem ascendente em Libra. A casa 3, por exemplo, quem tem ascendente em Libra costuma ser bastante cordial, costuma ter uma percepção muito aguda dos outros, né? De como ceder, de como dialogar, de como negociar, então, costuma ser muito hábil nisso. Mas é curioso que a casa 3 está em Sagitário, né? Se a gente considerar esse sistema de casas iguais. E é justamente numa conversa mais trivial que você vai ver que essa pessoa perde um pouquinho daquele jeito super refinado de agir, né? Quando você está um pouquinho mais próximo dela, e ela começa a colocar as coisas um pouquinho mais de forma direta, né? Sendo mais sincero, sendo mais direto, quase nunca sem carisma, né? É o Sagitário na terceira casa, né? Às vezes de uma maneira mais dogmática, até assim, não, mas é assim que tem que ser, é assim que foi feito, foi assim que eu aprendi. A pessoa pode ser bastante assertiva nesse caso aí, com a forma de se comunicar, e pode ter uma lábia muito boa pelo lado do ascendente, mas essa lábia também é muito direta, quase como que se coagisse o outro a pensar de determinada forma. É curioso como é que Libra é um Áries ao contrário, né? O Áries é um Libra ao contrário também. Nós estamos falando do eixo da sedução, dos impulsos iniciais, da forma de fazer partilha e do lidar entre o indivíduo e o outro, né? E o Libra está dentro desse eixo, que é o eixo Áries-Libra. E falando em Áries Libra, a casa 7 de quem tem ascendente em Libra está em Áries, literalmente o signo oposto, que é a tendência com você se relaciona com pessoas que são, de fato, que têm esse caráter mais assertivo. É raro quando alguém fala, não, meus parceiros são sempre passivos, né, quietinhos e tal. Isso tem que ter algum outro indicador dentro do mapa para isso ocorrer, para que os parceiros sejam mais passivos, mais pacifiquinhos, né, mais quietinhos. A gente busca ali uma pacificação com o ascendente em Libra ali no ascendente, mas temos uma contrapartida ali com os parceiros, sócios, cônjuges e oponentes bastante competitivos e com muita necessidade de autoafirmação. É com eles, é através dessas pessoas que nós vamos aprendendo, nem que seja na marra, a nos afirmarmos quando temos ascendente em Libra. Esses parceiros competitivos são entusiastas, tendem a ser bastante entusiastas. Alguns são parrudinhos, vão fazer academia, vão fazer esforço aí para poder ganhar mais performance, ter mais poder de execução. E na casa 10 de quem tem ascendente em Libra, normalmente está o signo de Câncer. E o indivíduo tende a ser reconhecido como alguém bastante amoroso, ou mesmo que ele não seja na vida mais particular, mas na vida pública, ele pode ser visto como alguém bastante envolvente, amoroso, nutridor. Alguns vão trabalhar literalmente com algo que lide com nutrição, outros vão falar bastante sobre algo que mexa com assuntos familiares, como imóveis, outros vão ganhar seus recursos a partir de assuntos imobiliários vindos da família. Outros ainda vão mexer muito com o estado emocional dos outros. Nós vimos ali que a segunda casa está em Escorpião, né? Algumas pessoas podem se formar literalmente em psicologia e ter alguma especialização nesse campo familiar. Bom, vimos aqui então o ascendente em Libra. Vamos continuar nossa sequência aqui com os ascendentes nos signos, agora com o ascendente em Escorpião. Muito bem, ascendente Escorpião, se a gente pegar um estereótipo, vai ver aqui nos almanaques, nas revistas, nas publicações mais populares, muita coisa falando de sexo. É verdade, existe uma certa tendência ao ascendente Escorpião ter uma predileção um pouquinho acima da média, mas não é essa coisa toda que se propaga com tanta veemência, como se a pessoa fosse um campeão de sexo, como se fosse fazer filme pornô, só porque tem um ascendente Escorpião. Isso é um estereótipo. Na verdade, o ascendente Escorpião é bastante discreto. É claro que tem uma necessidade um pouquinho acima da média, como eu já falei, mas é bastante discreto, bastante perseverante, tem muita necessidade de investigar aquilo que é oculto, costuma ser um pouquinho tímido, né? Você não vai ver um ascendente de Escorpião chegando num determinado lugar sem conhecer ninguém e fazendo algum tipo de
espalhafado, exceto se tenha, por exemplo, se tiver um planeta Júpiter muito enfático no mapa, que a pessoa é desinibida, às vezes em excesso. Então, o ascendente escorpião costuma ter essa pequena retração como uma forma de observar o ambiente, de se adaptar ao ambiente, enquanto ele está assim, meio que na penumbra, né? E é curioso ver isso, porque a tendência do ascendente escorpião é ter a terceira casa, que é a casa da comunicação, com a sua entrada em Capricórnio, que é um outro signo bastante discreto, que é bastante concentrado, as formas de se comunicar, as coisas que o ascendente escorpião, com essa terceira casa ali, em Capricórnio, costuma dizer, tendem a ser bastante profundas, tendem a ser bastante responsáveis, o sujeito tende a colocar as piadas, até as piadas são bastante sarcásticas e duras, né? Nem sempre é uma coisa tão simples assim de compreender, você precisa ter uma certa perspicácia, a pessoa ela preza por aquilo que é muito sério, quando ela diz um negócio, ela não está blefando, né? É raro um ascendente escorpião blefar, soltar, a não ser que seja blefar para ver qual é a sua, né? Joga verde para colher maduro. Mas é raro blefar quando ele diz, vou fazer isso aqui, estou fazendo. É o Capricórnio ali na terceira casa, ele está dizendo uma coisa séria, ele está proferindo algo de peso, de gravidade. A segunda casa, né, o modo de adquirir recursos do ascendente escorpião, costuma estar em Sagitário. E com toda aquela tendência à retração e uma certa timidez, a observação meio que na penumbra, né, que não gosta de ser discreto, apesar de tudo isso, o modo de adquirir recursos de ascendente escorpião costuma ser com algo bastante popular, bastante, tipo, fazer viagens, se tornar professor ou funcionário de alguma instituição de ensino, mexer com leis, ter uma certa predileção por ganhar seus recursos a partir da prática de direito, por exemplo, ou assessorando, auxiliando alguém que mexa com isso diretamente. É uma forma de fazer. Pode ganhar seus recursos com agente de viagens, com alguma outra prática de ensino, talvez uma prática religiosa ou metafísica, são formas do indivíduo se sustentar e às vezes os métodos de consumo podem ser bastante não comedidos, né? Vai depender um pouquinho do mapa de cada um. Isso seria o Sagitário na segunda casa com uma tendência mais geral. Já com esse ascendente escorpião, quando a gente vai projetar na forma de trabalhar com Áries na sexta casa, o indivíduo que parece ser muito retraído, na verdade no cotidiano profissional, no ambiente de trabalho, entre os subalternos e colegas, ele é dinâmico, ele não para, às vezes pode ser duro, né, direto, pode ser um pouquinho mais sincericida, né, coisa que ele não costuma ser na sua expressão mais particular, ele é mais quieto, mais um pouquinho mais fechado, né? E no trabalho não, ele é mais direto, mais veloz. Na sétima casa, que é a casa dos relacionamentos, a sétima está em Touro e tende a atrair pessoas com um certo grau de estabilidade, bastante sensuais, com percepções estéticas pronunciadas, né, com muita necessidade. Às vezes o parceiro gosta muito de comer doce, é um efeito colateral possível, né? Não é para todo mundo, é óbvio, mas é bastante divertido observar os hábitos alimentares do parceiro quando você tem ascendente escorpião, porque o outro gosta muito de sentir prazeres, inclusive, né, através de comida, através de coisinhas gostosas para comer. Mas não é só isso, o outro pode ser muito estável. O que você tem de intenso, vulcânico no seu comportamento de ascendente escorpião, o parceiro tem de plácido, é como se fosse uma contrapartida, ele tende a ser bastante teimoso até, né, bastante resistente a mudar de função, de opinião, de situação. Já o modo de se projetar social, pública e profissionalmente vai estar lá na casa 10 e vai estar em Leão. Então, é curioso, a posição do ascendente é uma coisa curiosa, porque individualmente você vai ver o ascendente escorpião, mas na vida socioprofissional, a gente já viu ali que na sexta casa vai ter o Áries, o sujeito vai ser muito direto, e o ascendente escorpião costuma ser visto como alguém bastante sincero, nítido, claro, às vezes autocrático e um pouquinho centralizador, às vezes muito, né, centralizador, lá em relação ao meio do céu em Leão, né, na 10ª casa. Alguns podem atuar em alguma atividade em que eles literalmente são o centro, como sendo atores,
Claro que vai depender de outros fatores no mapa, mas é uma possibilidade. Outros vão ser centralizadores na forma de tudo que tem que passar aqui vai ter que passar por mim. Se o sujeito é médico, cirurgião, é muito possível que ele mexa com os olhos ou com alguma coisa ligada ao coração e à coluna. Tem muitas variações aí, é claro, mas vocês podem encontrar um bom percentual de pessoas que atuem nessa área se forem médicos. O meio do céu em leão também pode ser bastante carismático, enquanto que ele é sujeito na vida pessoal e no comportamento mais comum, mais direto, é tímido e fechado. Lá na vida socioprofissional o sujeito é carismático e gosta de aparecer e tudo mais, ele se propõe, se impõe. Há uma diferença bastante grande com relação aos setores da vida. Bom, vimos aqui o ascendente escorpião, vamos continuar mais adiante com os ascendentes em Sagitário, Capricórnio, Aquário, até chegarmos no Peixes. Chegamos agora no ascendente em Sagitário, no nosso circuito aqui pelo Zodíaco. E muito bem, ascendente Sagitário, uma tendência geral é ser bastante expansivo, né? É uma coisa que a gente vê em todo o manual, na internet. A palavra expansão, expansivo, está sempre associado a alguma coisa sagitariana. No ascendente isso aí não seria diferente. Mas vamos entender que em alguns setores da vida o sujeito não vai ser só aquela explosão de entusiasmo que de fato você vai encontrar com os ascendentes em Sagitário uma grande quantidade de vezes. Sagitário costuma ser bastante otimista, ter uma visão direta da vida, gosta de fazer as coisas de uma maneira muito direta, muito clara, muito simples até, né? É muito frequente ascendente Sagitário chegar em consultas astrológicas e falar: não, mas eu não quero saber isso, eu quero saber isso aqui. Anda logo, vai logo. Para que eu preciso saber disso? Vamos embora. Né? Ele é direto e às vezes com um sincericídio assim, meio truculento, né? A pessoa tem que passar um tempinho até a se tranquilizar com essa forma de expressão que é tão forte, tão direta, tão amorosa às vezes, né, tão generosa, mas também muito, muito intensa. Mas o ascendente em Sagitário, muito intenso no sentido de vamos gente, entusiasmo, fique alegre, fique feliz, e vira até uma ditadura da felicidade. Se você não estiver muito bem num dia, você pode incomodar o ascendente Sagitário, que vai tentar te botar para frente, se você não fica, ele vai ficar meio chateado, né, para dizer o mínimo. Mas isso é uma tendência genérica, a gente já sabe. Agora, o ascendente Sagitário tende a ter um modo de adquirir recursos lá na casa 2 em Capricórnio. E é curioso que aquele fator tão expansivo, com tanta necessidade de troca com as pessoas, de conhecer o mundo, de abraçar o mundo com as pernas, com aquela sensação extraordinária de alguma coisa bacana está acontecendo, eu não sei onde, e eu não estou lá, eu preciso estar não sei onde. Então a pessoa ela fica com aquela ansiedade, com uma espécie de síndrome de onipresença. E com toda essa desinibição, com toda essa necessidade de ser atuante socialmente, na casa 2 o sujeito tende a ser bastante comedido e discreto, pode vir a atuar controlando recursos alheios, fiscalizando alguma coisa, sendo até bem comedido em termos, né, do famoso já tchau assim. Ascendente Sagitário normalmente é muito generoso e muito pode até gastar bastante quando ele está interessado em viajar, em adquirir cultura e coisas assim. Só que a casa 2 em Capricórnio, ele vai fazer isso com muita antecedência, com um bom planejamento. Algumas pessoas vão responder a essa tendência com um tchau com a mão fechada, né? Mas não tão exageradamente. De qualquer forma, vão ser bons administradores de recursos, vão ser bons controladores, podem atuar em campos de construção, podem atuar em campos administrativos, são formas desse ascendente se manifestar na maneira de ganhar recursos, entre outros assuntos que não vai caber no nosso tempo. Mas, por exemplo, a comunicação do ascendente em Sagitário é a casa 3 em Capricórnio, perdão, a casa 3 em Aquário. E a casa 3 em Aquário é idealista, você não vai conseguir pegar um ascendente em Sagitário com uma forma muito preconceituosa de expressar um desejo ou de uma percepção, sem que você leve um pito, né? Você leve uma bronca ou
um espanto daquele ascendente, falando, poxa, mas você pensa assim como tal? Você tem que ser um pouquinho mais aberto, mais mente aberta. É o Aquário lá falando que ele não suporta coisas muito retrógradas, muito... A mentalidade, a mente tem que estar livre. A casa 7 do ascendente em Sagitário está em Gêmeos. A tendência da casa 7 em Gêmeos, entre os estereótipos mais frequentes de internet, é ter milhões de amantes, milhões de namorados, milhões de... Calma, não é assim tão simples. Tudo bem, a pessoa tende a ter uma gama relativamente ampla de experiência, mas não significa que ela vai sair abordando todo mundo da maneira mais caricata que se apresenta normalmente em textos comuns, né? O que ocorre é que há uma tendência a atrair, ser atraído por pessoas com uma intelectualidade, com uma articulação mental, verbal, por escrito, etc., muito boa. E que são pessoas ágeis no pensamento, tem uma necessidade de ter essa troca. Que se por um lado o ascendente Sagitário é tão direto que ele vai de uma vez só fazendo uma coisa que sem nem mesmo ter testado ou ter procurado saber qual é, isso é uma tendência de muita gente, tá? Mas não todos. Lá pelo outro lado, lá na sétima casa, a tendência é ter parceiros que vão racionalizar, criar dúvidas, vão parecer inseguros, não necessariamente serão de fato, mas vão parecer porque entram com a dúvida, entram com questões, podem ser teóricos demais. Às vezes o ascendente Sagitário não curte muito, ele preza muito por liberdade e vai ficar naquela discussão teórica sobre alguma coisa, vai começar a se enervar e muitas vezes as relações podem não durar muito. Isso vai variar novamente de pessoa para pessoa, de caso a caso, de planeta em planeta que tem dentro do mapa. Mas há essa necessidade de ter espaço e uma troca intelectual constante. Aí cuidado com o ascendente Sagitário, tem que ter esse cuidado, porque não há quem aguente ter uma troca intelectual tão grande e uma quantidade tão volumosa de novidades o tempo todo. Vai ter que ter uma hora que os outros vão ficar calados e quietos e querem dormir, querem fazer nada, olhar para a parede, babar. Então é preciso ter um pouquinho de compreensão. Não está satisfeito com o parceiro, fala que eu vou dar uma volta, me deixa em paz, vou dar uma saída e já volto, tá tudo bem. É uma dica comportamental para segurar e para poder escoar esse turbilhão de energia que o ascendente Sagitário costuma ter. E na casa 10, esse ascendente em Sagitário tão universalista, tão aberto a tudo, com tanto desejo de experimentar todas as coisas, tem o Virgem lá na casa 10. E você vai ver pessoas que são expansivas, desinibidas e etc. na vida pessoal e na abordagem mais direta, quando estão atuantes, são tremendamente críticos, podem ser hábeis, muito hábeis, podem ser conhecidos por serem hábeis com finanças, com contas, com organizações, com processos organizacionais, conseguem detectar detalhes, o fio de cabelo, o pelo em ovo que está naquele negócio que o sujeito falou que está errado, naquele documento que faltou, naquela coisa que está errada ali. Então ele pode ser conhecido pela meticulosidade e pelo pensamento profundo e prático, ele pode ser conhecido por ser bastante prático. Mais uma vez, é uma coisa que pode ser distribuída entre os outros fatores dentro do mapa. Mas ainda assim, é uma tendência de projetar uma imagem assim, de competência, eficácia e capacidade alta de serviço. Agora, continuar com a nossa sequência de vídeos sobre os signos ascendentes e as suas correlações com casas. Dessa vez, com o signo de Capricórnio. E vamos entender como é que essa coisa funciona com esse signo no ascendente. No caso, Capricórnio tende a ser bastante industrioso, trabalhador, pode ser um pouquinho rabugento, né, o ascendente. Algumas pessoas podem manifestar esse comportamento, não todas, mas há uma certa tendência, porque são bastante controladores, têm uma capacidade de administração de tempo e de pessoas relativamente boa, e podem ser ter aquela sensação de que falta consistência em tudo, em todas as pessoas, ninguém se empenha o suficiente. É uma tendência genérica, passível de manifestação em grande parte das pessoas que têm ascendente em Capricórnio. No entanto, com toda essa capacidade de controle, com toda essa seriedade, às vezes com uma aparência de uma certa sisudez, ou uma aparência rígida, literalmente uma aparência de rigidez física, com tudo isso, o modo de adquirir recursos lá do ascendente em Capricórnio, com a casa 2 em Aquário, né, com o nosso sistema aqui de amostragem por casas iguais, tende a ser
é um bocado mais voltado para o coletivo, para as tecnologias, para a reunião das pessoas em grupo. O ascendente em Capricórnio pode ser muito talentoso ao adquirir recursos, reunindo outras pessoas, com algum objetivo em prol de grupos, em prol talvez até da humanidade, com muita necessidade de troca de rotinas. Olha que ascendente em Capricórnio curte, né? Gosta de uma rotina, mas o modo de adquirir recursos pode ser bastante livre, leve, solto, talvez com uma tendênciazinha ali para ser mais autônomo, para ter mais chances de ganhar seus recursos de modo que ninguém tenha que interferir tanto, né? O ascendente Capricórnio não gosta muito de que exerçam autoridade sobre ele, não quer ser medíocre, então ele acaba tentando ganhar autoridade, mas com toda essa tendência à sisudez, tem esse lado super aberto a alterações. Muitos jovens hoje, com ascendente em Capricórnio, vão se tornando cada vez mais especialistas em trocas de informações e recursos via internet, através de games, por exemplo, né, de ideias originais, que o game ele tende a agrupar pessoas de culturas locais distantes, backgrounds diferentes, ideias diferentes, até conflitantes, mas todos no mesmo ponto em comum. Isso é uma característica da casa 2 em Aquário. Já o ascendente Capricórnio também tem a casa 3 em Peixes. E é curioso que com toda aquela necessidade de objetividade que o ascendente Capricórnio costuma ter, a forma de se comunicar costuma ser na base do sonho, na base da expectativa e da perspectiva muito ampla, profunda, com uma capacidade de entendimento de linguagens não verbais já bem potencial neste ascendente, que vai ter a casa 3 em Peixe. E assim, claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas com a casa 3 em Peixes, a forma de entendimento ultrapassa a pura troca de informações oralmente falando ou por escrito, enfim, não apenas em bases exclusivamente intelectuais, mas há uma comunicação não verbal muito bem feita ali. Muitas vezes ascendentes em Capricórnio gostam de escrever, de colocar suas ideias no papel ou de representar, de comunicar as coisas na base da analogia, do mito, de uma maneira mais lúdica ou piedosa de se comunicar, né? Tende a ser mais comedido, né? E talvez um pouquinho mais vulneráveis nessa forma de se comunicar, talvez o que leve a eles a serem um pouco mais cuidadosos também quando vão trocar ideias com os outros. A casa 7 de quem tem ascendente em Capricórnio fatalmente vai estar em Câncer, e a casa 7 em Câncer você tende a atrair parcerias, fazer pactos ou partilhar com as pessoas de uma maneira diferente do ascendente, que tende a ser um pouquinho preocupado com a escassez, com o problema, com a coisa que vai faltar, antecipando o problema. A casa 7 em Câncer tende a ter parceiros bastante nutridores, né? Tende a atrair pessoas com habilidades e características ligeiramente maternais, né? Que possam nutrir. Gente que entenda bem de nutrição, até literalmente pode vir a ocorrer isso, não é sempre, mas é uma possibilidade bastante plausível com a casa 7 em Câncer, e gente que tem uma predisposição a ficar muito ligado, né, já tem uma raiz muito forte com a própria família, com a própria história, é uma parcela do que pode ocorrer para quem tem ascendente em Capricórnio, consequentemente casa 7 em Câncer. E finalizando aqui, a casa 10 de quem tem ascendente em Capricórnio, por um sistema de casas iguais, vai cair no signo de Libra. Olha, o modo de você ser visto social, pública, profissionalmente, a sua reputação, né, o epíteto que você recebe, é geralmente de alguém bastante gentil, de alguém bastante cordial, com uma capacidade muito boa de mediar situações conflituosas, de gerenciar, tendo ali o Aquário na casa 2, né, você ganhar dinheiro com recursos de outras pessoas, e o Libra ali na casa 10, a tendência é que futuramente você possa mediar
padrões de comportamento entre grupos sociais em que há uma heterogeneidade, pequenos grupos distintos dentro de um grupo maior. Então, você pode pegar grupos de pessoas com menos oportunidades diante daqueles que têm mais oportunidades e mediar as necessidades de cada um. Alguns vão literalmente trabalhar com recursos humanos, outros vão administrar isso aí, né? Capricórnio, em geral, tende a ser bom administrador. Nesse caso aqui, mexe mais com pessoas. Por outro lado, há um senso estético muito pronunciado, né? O meio do céu é uma coisa muito forte dentro do mapa, com o Libra ali. O senso estético acaba sendo muito pronunciado e uma parte da forma de reputação do indivíduo pode vir através de alguma prática que o identifique com belo, com estética, com organização de coisas bonitas, artes, design, decoração ou coisas semelhantes. É claro que isso não precisa ser um absoluto. Você pode ser contador e atuar em uma empresa que venda objetos de design, você pode ser simplesmente, né, assim, não ter outra atividade que não seja de comércio, mas está vendendo obras de arte, por exemplo. Você pode mexer com... você pode ser juiz, aí é juiz de paz, vai fazer casamentos. É o modo como você tende a ser visto social, público e profissionalmente. Muito bem, você ouviu tudo isso? Algumas coisas bateram? Que bom, ótimo, isso aí faz parte de uma amostragem. Alguma coisa não encaixou no seu perfil? Provavelmente acontece isso porque dentro do seu próprio mapa astrológico existem características muito particulares que ao fazermos o entrecruzamento dos dados, isso vai causar uma diferença, vai gerar uma diferença. Todo indivíduo é uma coisa diferente, né? Cada um é uma impressão digital, cada indivíduo é uma sinfonia. Retornando aqui a nossa sequência de signos ascendentes, agora com ascendente em Aquário. Bom, Aquário no ascendente normalmente o indivíduo se manifesta como um questionador, né? Como a parte mais primordial do ascendente em Aquário é questionar protocolos, modelos estabelecidos, regras, normas, supostas normas que estariam feitas para o benefício do coletivo, mas normalmente podem caducar, né? Aquário pode ficar um pouquinho irritadiço ou assim, enjoado, né, cansado de seguir determinadas normas. Então ele é um questionador desses modelos, dessas perspectivas muito lineares da sociedade para com determinada atitude, conceito, costume. Por exemplo, se alguém chega para alguém com um aquário muito forte no mapa, como é o caso de um ascendente em aquário, e diz para ele: olha, você não deve usar roupa assim porque não deve usar. Assim, como assim? Por quê? Não pode porque não pode? Pois agora é que eu vou usar. É uma tendência a ficar até um pouquinho pirracento, por um lado. Por outro lado, ele vai falar: não, isso aí vai ser bom para o coletivo, vai ser importante para o andamento de uma coisa que vale para todos. Até faço, mas vou colocar isso como um questionamento. Isso é uma coisa, é um comportamento normal, frequente nessa maneira de questionar os padrões estabelecidos. Agora tem a tendência, a gente vê isso em qualquer revista, qualquer coisa, publicação mais popular. O aquário tende a ter um pensamento, né, entre aspas, um pouco à frente de seu tempo, às vezes até muito à frente de seu tempo, mas esse um pouco à frente de seu tempo é porque ele tem a sensação de que ele vai, com o comportamento dele, quebrar os padrões vigentes, muitas vezes sem a logística necessária para que aquela coisa, aquela situação ou aquele comportamento possa se estabelecer de todo, né? Muitas vezes ele vai meio que de encontro a uma tradição. Isso aí, como a gente está sempre vendo, é o estereótipo normal, né? Aquário é aquele que faz muito amigo, ele tem muita necessidade de lidar com o coletivo, mas ele tem uma contradição curiosa, porque ainda que haja essa necessidade de lidar com grupos de pessoas, tem uma desenvoltura acima da média para isso, a tendência é ele ser bastante recluso, né? No sentido de... não no sentido de ficar fechado num lugar só, né, escondido e tal, mas de ser diferente, excêntrico, exótico. Então, essa perspectiva de coletividade que a gente normalmente vê como estereótipos, nem sempre se aplica, porque o indivíduo acaba sendo individualista.
né? Acaba sendo, quebrando com sua originalidade aquele segmento com cara de manada, com cara de cardume que todo mundo tem na hora de seguir um ditame, um modelo, uma moda. Aquário questiona isso, né? Se está todo mundo seguindo uma moda, tá bom, quer fazer, faz. Desde que você não tente impor isso para mim, tá tudo certo. Eu vou aceitar você, agora me aceite porque eu não vou seguir isso aí. Tá? Assim, em linhas gerais seria mais ou menos isso. O modo como o aquário adquire recursos, né, se a gente for usar o sistema de casas iguais, vai falar sobre o peixes na casa 2. Peixes na casa 2 tende a ser, geralmente, né, um bocado confuso com o modo de adquirir recursos, de gerir suas próprias finanças. Claro que isso pode variar de mapa para mapa, de pessoa para pessoa, mas no geral, com toda aquela racionalidade do ascendente aquário, que em geral costuma ser bastante inteligente, né, com grandes perspectivas, tende a ser bastante emocional, sensível e altruísta, tanto pelo ascendente como pela casa 2. Bastante altruísta na hora de gerir seus próprios recursos, né? Não pode ver ninguém sofrendo que acaba doando alguma coisa. É um doador nato, tá? E pode adquirir seus recursos com alguma forma de arte, de música, algo ligado a imaginário. Pode ser, às vezes você trabalha numa fundação de produção de livros, de cinema, alguma coisa assim. Isso é uma hipótese bastante plausível para quem tem essa casa 2 em peixe. O ascendente em aquário também costuma ter a casa 7 em leão. A casa 7 em leão, que é curioso, porque é um catalisador da forma como o aquário se manifesta normalmente. Aquário super altruísta, super preocupado com o resto do mundo e costuma assumir, contrair pactos com parceiros que tendem a ser centralizadores, talvez egocêntricos, talvez com uma criatividade esplendorosa, né, fora do comum, mas que precisam do aplauso, que gostam podem ser autoritários, né? Então, às vezes há esse conflito aqui. Podem ser bastante teimosos até e autocráticos, né? A casa 7 em leão. A casa 10 de quem tem ascendente em aquário costuma estar em escorpião, né? E muito comum a gente ver sistemas em que o sujeito trabalha voltado para grandes valores do coletivo. Às vezes tem uma mãe bastante difícil de lidar, né? Daquelas mães que se pisou no pezinho dela em 1914, ela está lembrando até hoje da dor que aconteceu no pezinho e às vezes te dá uma cutucada com vara curta. Novamente estamos falando em termos genéricos, também varia, você pode ter mães maravilhosas, mas ainda assim muito intensas, muito passionais, com uma intensidade de propósitos enorme, que é característica típica do escorpião. O modo do ascendente aquário se comunicar costuma ser com a casa 3 em Áries, né, com a cúspide da casa 3 em Áries, que é bastante direto, sincero, às vezes agressivo, aquele tom meio guerrilheiro, questionador, de falar assim, olha, eu apoio fulano de tal para a política, você apoia esse fulano de tal? Você está louco? Aí começa a fazer aquele discurso propagandístico contrário, né, como um verdadeiro combatente de uma ideia que considera nociva para os demais. O Áries na terceira casa. E a casa 5 de quem tem, para finalizar, né, a casa 5 de quem tem ascendente aquário normalmente está em Gêmeos, no sistema de casas iguais. E não se espantem se aquarianos de ascendente tiverem filhos geminianos, literalmente com Sol em Gêmeos, né, ou com ascendente, ou com a Lua ali. É frequente isso acontecer, não é sempre, óbvio, tá? Mas é frequente. Ou então filhos muito inteligentes, que falem bastante, que têm necessidade de troca, que estudam muito, que são ágeis, hábeis com várias coisas diferentes, são algumas dessas características. Outras coisas são também as produções criativas, né, autorais do ascendente em aquário, normalmente são por escrito, ou são... quando não são por escrito, são alguma coisa que comuniquem bem, algo que comunique muito bem. Vimos aqui então o ascendente em aquário, a nossa sequência de 13 vídeos com os 12 signos do zodíaco e a explicação inicial foi dada. Basta você seguir todos os vídeos feitos até aqui com relação aos ascendentes. Agora nós vamos falar do ascendente em peixe. O último signo do zodíaco, ele quando está no signo bem na linha do ascendente, normalmente o indivíduo vai crescer em sensibilidade. É mais fácil para ele se colocar no lugar do outro. Na verdade, ele mal consegue perceber fronteiras. Há uma empatia tão grande, uma facilidade tão grande
de perceber o sentimento ali, que às vezes é difícil ele perceber onde é que ele termina e o outro começa. Tá? Essa é uma característica típica do ascendente em peixe, também de se sensibilizar com quase tudo, às vezes ser muito vulnerável a chantagens emocionais, qualquer coisinha pode magoá-lo, ele tem uma imaginação extraordinária, né? São ótimos para mexerem com áreas de literatura, cinema, artes, músicas, costumam ser ótimos atores, né? Depende, claro, de outras configurações e especificações de um determinado mapa, mas o peixe é o camaleão do zodíaco, ele se adapta a qualquer situação, ele pode ser todos e nenhum, ele pode ser uma outra pessoa, bastando que ele conheça, ele tenha algum contato com aquilo ali, é muito mimético. Agora, a casa 2, o modo de adquirir recursos do ascendente em peixe, está em Áries, costuma estar em Áries. Isso significa que, apesar de toda aquela enorme sensibilidade, bondade, aquela piedade toda que é comum ao ascendente em peixe, e também às vezes aquela tendência à chantagem emocional, dizendo, poxa, como é que eu sofri por sua causa. É muito frequente você ver piscianos que não têm essa autoconsciência fazerem isso. Mas com toda essa piedade, né, com toda essa bondade, a percepção do outro, há uma agressividade ali na hora de adquirir recursos, que pode se manifestar de N maneiras, às vezes dando aula de alguma coisa esportiva, mexendo, vendendo, comercializando algo nessa área de esporte, algo agressivo, né, mexendo com metais, se tornando pioneiro em alguma área que provavelmente mexa com a imaginação. Isso é o Áries ali da casa 2, pode lutar bastante, né? Tem uma tendência a buscar ser bastante vitorioso no seu cotidiano para conseguir recursos, né? A casa 7 do ascendente em peixe costuma estar no signo oposto, que é o signo de Virgem. Então, enquanto que o peixe ascendente tem aquela habilidade toda de se deixar permear pelos outros e pelas situações, né? Não tem muita fronteira, a tendência é atrair parceiros que fazem justamente o oposto, como uma forma de catalisação desse comportamento, né? E compensação também. E esse oposto, os parceiros podem ser tremendamente meticulosos, organizados, tudo certinho, às vezes chatinhos, porque estão querendo fazer o melhor possível, querendo ajudar o máximo possível. Tem aquela síndrome de grande mãe que impedem o outro de pensar sozinho, né? Coisa de Virgem na casa 7. Então há esse criticismo, apesar de todo aquele romantismo do ascendente, esse peixe ascendente vai ter uma casa 7 em Virgem e pode ser muito seletivo até na hora da escolha de parceiros afetivos ou parceiros de contrato, de trabalho e tal. Em geral, os parceiros trabalham muito. O modo de se comunicar do ascendente em peixe costuma ser econômico, né? Costuma ser até lento, espera um pouco o outro falar. O touro ali na casa 3, né? Costuma ser um pouquinho mais plácido, mais calmo ou muito prático na hora de se comunicar. Com toda aquela capacidade de sonhar que existe no ascendente, lá na terceira casa a comunicação sai um bocado mais objetiva, preocupado com resultados, né, com a casa 3 em tudo. Isso é que é muito curioso, né? O sujeito sonha muito, mas na hora de trocar ideias ele busca objetividade. Há uma tendência, pelo menos, para isso. A casa 10, né, o modo de ser visto social, pública e profissionalmente de quem tem ascendente em peixe, costuma estar em Sagitário. E a forma de ser, a sua reputação, de criar essa reputação ao longo do tempo, costuma se ligar, por exemplo, entre outros assuntos, a direito, a coisas como viagens, culturas de locais distantes, algum contato com pessoas bastante, às vezes até célebres, né? Em geral, você vai ver ascendentes em peixe muito bons com áreas de turismo ou com difusão cultural de alguma coisa, sempre perto de quem realmente importa, né? São pessoas que têm o Sagitário ali na casa 10. Outros podem ser literalmente professores de filosofia ou dentro da sua área, ainda que não seja filosófica, nem lecionem nada, ainda podem ser conhecidos pelo povo com quem trabalham, por serem extremamente hábeis no lidar com o pensamento, com formas alternativas, citando às vezes filósofos literalmente para isso, né? São sonhadores que vão buscar em outras paragens, podem se realizar lidando com gente de longe ou viajando para longe
para poder criar essas possibilidades de crescimento social. Bom, vimos aqui as estruturas gerais do ascendente em peixes. Com isso nós terminamos nossa sequência de 13 vídeos, né? O primeiro esclarecedor e os 12 outros com os detalhezinhos rápidos sobre cada um dos 12. Eu espero que todos tenham gostado, acompanhado, e fica aqui a recomendação de sempre. Obviamente, alguma coisa você vai ver que, puxa, não me reconheci. É claro, nós não estamos lendo o seu mapa propriamente dito, nós estamos vendo uma situação geral que pode se repetir em um número muito grande, muito mais do que 50% das pessoas. Então, você conseguindo ver isso, ótimo. Não conseguindo, fica aqui a dica. Faça nossos cursos, conheça um pouco mais sobre astrologia, oriente-se, oriente a si mesmo, oriente pessoas do seu convívio, oriente pessoas que de repente ficam uma alternativa de ganhos futuros, né, como profissão, como astrólogo, quem sabe?